Opa, opa, opa! Eu sou Miriam Clark, esse é o Conversas com o Meio. Olha, eu estou aqui substituindo a Flávia Tavares, logo, logo ela vai estar de volta. Um beijo para a Flávia. Hoje nós vamos falar de milagre. O Papa reconheceu um milagre e o autor desse milagre é Carlo Acutis, que está sendo chamado de padroeiro da internet. Ele pregava nas redes, era um expert em computação de apenas 15 anos e usava os conhecimentos dele para evangelizar. Um dos milagres do Carlo é que ele teria curado uma criança em Campo Grande, aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul. A Igreja de Assis, lá na Itália, divulgou essas fotos aí do Carlo. E eu confesso que eu achei estranho, sabe? Nossa, mas é um menino com roupas do nosso tempo, usando um tênis Nike. Para mim, um santo tinha que ser alguém assim, com um cajado na mão, umas túnicas, né? Não, não tem cajado, ele tinha um teclado. E estão chamando o Carlo Acutis de influencer de Deus. Será que a igreja está gostando dessa história? Já já a gente vai entender tudo isso. Vamos chamar a vinheta, Natasha? Olha, o entrevistado de hoje é Manuel Godoy. Ele foi metalúrgico, padre, estudou filosofia, pedagogia, teologia. Ele é teólogo, professor e foi assessor de imprensa da CNBB por 10 anos. Ele topou falar com a gente, apesar desse não ser um canal religioso, é um canal de jornalismo. Bem-vindo ao canal Meio, Padre Manuel. Que beleza! Eu gosto muito de falar fora da igreja também, porque ficar falando só para dentro da igreja é horrível. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Padre, o Carlo Acutis está sendo apontado como beato da Igreja Católica. Ele teria feito dois milagres. Em 2020, ele teria curado uma criança brasileira de uma doença congênita que afetava o pâncreas dessa criança. E o avô dessa criança teria tocado uma peça de roupa que tinha o sangue do Carlo. Aí o segundo milagre dele, esse que foi reconhecido agora na quinta-feira, dia 23 de maio, é que ele teria curado uma menina na Costa Rica depois de um acidente. Minha primeira pergunta, você já é devoto do Carlo Acutis? Não, eu sou muito conservador, as minhas devoções são antigas. Eu sou devoto de São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que são os místicos antigos, eu prefiro. Agora, Mas não tenho nada contra a santidade dessa turma mais nova, não. e como é que você viu essas imagens aí? Então, vamos aclarar o que você disse, que tem algumas imprecisões. Hum. Vamos aclarar. O processo de canonização, ele começa com um negócio chamado fama de santidade. Nós, na igreja, a gente, a gente sempre diz assim, quando morre alguém que muita gente gosta e fica falando e tal. Aqui em Minas nós temos uns padres no interior, né? Que o povo já faz romaria e tal. Então são padres que morreram com fama de santidade. É a primeira etapa do processo de canonização. Aí, a diocese, que é onde está esse religioso, põe uma postulação da causa e nomeia um padre para ser o postulador da causa. O padre é encarregado de escrever, fazer o processo e mandar para a congregação da canonização dos santos, que é um dicastério romano, manda para eles esse histórico de fama de santidade. Se eles se convencem lá, aí o primeiro passo ele é declarado servo de Deus. Quando alguém é declarado servo, serva de Deus, está no processo de canonização, que é assim.
Daí, passado um pouco, com o histórico continua, o postulador continua alimentando, né, o histórico daquele que tinha fama de santidade, aí ele é declarado venerável. Venerável. Já é um passo a mais que servo de Deus. Quando ele é venerável, fica-se esperando a declaração de um milagre. Então, é isso que você disse. O primeiro milagre acontecido em Campo Grande, quando o avô do menino que tinha doença congênita no pâncreas tocou numa veste. O padre lá atesta que é, de fato, uma veste com sangue do Carlo Acutis. Aí, quando tocou, comprovou-se o milagre, aí chama especialista para dizer se essa doença, de fato, era incurável e foi curada. Tem todo um processo. Com um milagre, ele sai do campo de venerável e é declarado beato. Quem é beato já tem um milagre na conta. No E caso, Renato já, né? ele fica beato, às vezes, muito tempo, à espera de um segundo milagre. Somente com um milagre, depois de ser declarado beato, é que ele pode ser canonizado. Então, Entendi. agora, o Carlo está habilitado para ser declarado santo, canonizado, porque um milagre o tornou beato e um segundo milagre abriu as portas para a canonização. Agora ele já pode ser declarado santo na igreja. Entendi. Agora, o Carlo morreu de leucemia aos 15 anos, foi no dia 12 de outubro de 2006. É. Pelo até o que você falou, o santo seria uma espécie de um executor, mas quem faz o milagre mesmo é Deus, tá certo isso? Claro, todos nós somos assim sinais, mediadores da graça de Deus. Né? Qualquer pessoa é portadora da graça de Deus e pode transmitir essa graça pelo seu testemunho, pelo seu relacionamento. Né? Você, por exemplo, é portadora de uma graça de Deus. A Natasha, que você disse que estava fora do círculo, ela é portadora da graça de Deus. E ela pode transmitir para o pessoal do seu círculo menor essa graça. Mas é Mas claro que é Deus, claro. entendi. Mas assim, com perdão do trocadilho, que nós estamos falando de um santo influencer, mas ele tinha essa conexão tão boa com Deus, ele não poderia pedir a própria cura? Então, é interessante que os santos nunca intercedem por si mesmos. É Hum, uma característica. Você não tem nenhum santo que você diz que ele intercedeu por ele mesmo. Ele intercede pelos outros, mas nunca por si mesmo. Né? entendi. Então, e o Carlo é assim, é, a vida dele que condicionou essa história de fama de santidade, morreu com odor de santidade, também se diz. Tem cheiro? O santo tem É, cheiro? Sério? se diz odor de santidade. É uma expressão muito forte dentro da igreja. Fama de santidade, odor de santidade. Como que ele adquiriu isso? Frequentando, segundo a história, a mãe dele que relata, frequentando a missa diariamente, estando sempre nas bênçãos com o Santíssimo, né? Uma adoração a Jesus eucarístico muito forte. Então, adoração, missa e transmitindo pelas redes sociais, né? É essa devoção dele, passando essa devoção dele
nas redes, sobretudo a respeito da Eucaristia. Então, ele entendeu a presença de Jesus nas espécies eucarísticas, apegou-se a isso e se tornou um apóstolo disso nas redes, influenciando, e como ele era jovem, influenciando muitos jovens. Entendi. Agora, padre, o processo de canonização, né, até que alguém seja mesmo um santo, é bem demorado. Esse é um processo público, quer dizer, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir lá e conhecer quais são os eventos, o passo a passo, quais cientistas falaram, ou o milagre é uma questão, em última análise, assim, de fé? As duas coisas. Primeiro, é uma questão de fé. Há quem acredite, há quem não acredite. E aí não se discute, porque fé não se prova em laboratório. Aí, se a pessoa disser, olha, eu não acredito em nada disso, eu tenho que respeitá-la. E pronto. Agora, se a pessoa fala assim, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais a causa mesmo, a igreja abre, sim, para mostrar para a pessoa, olha, tal e tal médico, cientista, que acompanhava o menino e que já tinha desenganado o menino, que a doença era crônica, né? Atesta que ficou surpreendido quando o avô do menino leva o menino outra vez ao médico e o médico atesta que o pâncreas está em perfeito estado, não tem mais nenhuma mancha. Então o médico fala para o avô, eu conheço essas histórias, o médico fala para o avô, olha, até onde eu dava conta de explicar cientificamente eu cheguei. Agora eu não dou conta mais. Sabe? Então, é possível, sim, ver a declaração do médico antes, durante o processo de tratamento do menino e depois, quando ele constata que o menino não tem mais nada e dá um atestado de saúde plena do menino. Então, é possível. Tudo isso está no processo de beatificação do Carmo, né? E agora esse outro milagre que habilita para a canonização, que é a última etapa. Tá certo. Agora, tem uma coisa. Nós temos, antigamente, os processos eram mais demorados. Então, os primeiros santos, assim declarados na igreja, eram mártires. Por exemplo, São Pedro, São Paulo, né, os discípulos de Jesus, Tiago, os primeiros que foram martirizados em Roma, sobretudo até o século III, com Diocleciano, o imperador Diocleciano, nós tivemos muitos mártires. Foi só no século IV, de 313 em diante, com Constantino, que a perseguição aí deu uma diminuída, a igreja vai ser tolerada até 370, com Teodósio, que declara o catolicismo como a religião oficial do Estado, no século IV. Mas os primeiros não tiveram processo de canonização, mas foram reconhecidos pelo testemunho, deram a vida como Jesus deu a sua vida, eles também deram a sua vida. Então, claro, foram declarados primeiro mártires, depois uma segunda leva, do século IV em diante, confessores. Qual é a diferença? O confessor não necessariamente tenha dado a sua vida no martírio, mas teve um testemunho de vida que o canoniza, né? Um testemunho de vida, sem processo ainda. Né? Entendi. Depois é que o Vaticano vai dizer, bom, agora nós vamos ter que colocar ordem na casa para a gente separar quem é santo e quem não é santo. Então, teve Agora, gente que demorou muito. Vamos pegar um caso bem brasileiro, o padre Anchieta.
Nossa, o processo do Padre Anchieta demorou muito. E em 80, quando o Papa João Paulo veio ao Brasil, o declarou beato, mas não santo ainda, beato. E só agora, tem muitos anos que ele foi declarado santo. Então demorou mais. Entendi. Agora, para que alguém seja declarado santo, é preciso estar no céu? Quer dizer assim, não existe santificação de uma pessoa viva? Ah, sim, é só, mesmo que tenha odor de santidade, Doutor? mesmo que tenha fama de santo, não. É preciso, de fato, estar morto. Entendi. E quem dá a palavra final é o Papa? Ah, sim, é ele que reconhece, vê o processo, reconhece o milagre, e por isso o Papa Francisco reconheceu agora recentemente o milagre de Carlo Acutis na Costa Rica. Ele reconheceu. Quando ele diz para o dicastério, a congregação da canonização dos santos, quando ele diz para o cardeal, toca para frente, esse milagre tem tudo de veracidade. Aí o cardeal toca o processo para frente e eles começam a marcar a data. Parece que o Papa está esperando os outros processos, porque tem 1000 processos, né? Então, o Papa está esperando o finalzinho de outros 2 ou 3 processos para fazer uma canonização conjunta. Entendi. Tem muito do processo, eu fiquei pensando assim, quais seriam os santos brasileiros, né? Tem até aquela expressão, santo de casa não faz milagre, né? Mas É, a gente tem outros santos aqui no Brasil, né? aqui no Brasil, a primeira que o pessoal chamava Santa Brasileira tinha nascido na Itália, Madre Paulina. A Madre Paulina, ela foi declarada por muita, é a primeira santa brasileira, porque ela viveu no Brasil, Santa Catarina, São Paulo, Bragança Paulista, ela passou a sua vida nesses lugares. E então ela foi declarada a primeira santa brasileira, mas na verdade ela nasceu na Itália. Agora, Frei Galvão de Guaratinguetá, esse sim, esse é um santo brasileiro mesmo, sem dúvida. Agora, nós temos outros em processo, né? Tem Padre Vitor, tem Cônego Lafayette, Padre Libério, temos outros que estão em processo. Tem uma jovem de Barbacena que morreu defendendo a sua honra, ela ia ser estuprada, não aceitou e gritou que em nome de Jesus e tal, ela não. E ela também está nesse processo, né, de santificação. E há muitos processos. Entendi. Agora, eu queria conversar também sobre, o conjunto, assim, da igreja, né, a gente está no momento em que tem padres muito famosos nas redes sociais, né. Eu fiz um levantamento rápido, assim, o padre Fábio de Mello tem 26 milhões de seguidores no Instagram, o padre Marcelo Rossi tem 9,5 milhões de seguidores, o Papa tem 9,3, quer dizer, tem menos do que esses outros dois influencers, né? Nós estamos falando de um santo influencer, mas a gente tem padres que são influencers aqui no Brasil. É, quem é que fala pela Igreja Católica? A quem é que os fiéis têm que escutar? São esses influencers? É o Papa? É a CNBB? É o Padre Manuel Godoy? Isso que é complicado. Eu até, Miriam, eu escrevi um artigo sobre isso, sabe? Questionando a questão do magistério. A gente chama a voz oficial da igreja, a gente chama de magistério, é o nome que a gente dá para a voz oficial. Há o magistério que vem de Roma, do Papa e do seu colégio de cardeais de Roma, e há o magistério local, que é o bispo local.
são as vozes oficiais. Os padres somos submissos a esse magistério. Por exemplo, se eu discordo do magistério do Papa, eu estou quebrando a comunhão com a Igreja. E se eu discordo do magistério do meu bispo, então eu tenho que me acertar também, porque eu estou fora da comunhão eclesial, que é muito importante para a Igreja, porque é isso que a baliza, que dá força para a voz da Igreja. Agora, com as redes, então acontece esse fenômeno de alguns padres terem mais influência, usando o termo, né? Terem mais influência do que uma voz oficial da Igreja. Então, mas só se ele extrapolar, fazer uma informação, se ele faz uma declaração que fere o magistério oficial da Igreja, aí tem um processo contra ele, vamos. Né? Agora, isso em matéria mais de dogma, doutrinas e tal. Agora, se são. Por exemplo, o Fábio de Mello tem muito uma perspectiva de autoajuda. Né? Ele tem um dom da comunicação, e ele vai muito por esse viés que eu chamo da religião terapêutica, a religião da cura da alma. Então, ele fala muito para o coração, né? Ele é muito adepto de uma religião terapêutica, da autoajuda. Mas ele não fere as doutrinas da Igreja. Então, agora, se ele ferir a doutrina da Igreja, daí sim, cabe um processo para ele ou se retrata, ou é declarado fora da Igreja, né? Por Mas exemplo, enquanto eles estão navegando por ideias, estilos, tendências, entendi. estilos, sabe? Pode fazer Então, dancinha na missa, essas coisas, né? essas coisas, um insiste nos anjos, outros insistem nos arcanjos, aí não tem problema, né? Mas, por exemplo, Agora, teve o caso foi em 2018, bem naquele momento quente das eleições, que um padre do Mato Grosso publicou uma foto com uma arma numa rede social. Isso aí causou a maior polêmica. Um amigo dele veio e falou: não, não, mas é um objeto de decoração. Como é que a igreja controla tudo isso, padre? então, o referido padre, ele foi tirado do corpo docente do Instituto de Teologia de Cuiabá. Né? Ele era professor do Instituto de Teologia, ele foi tirado do Instituto. Ele nunca mais recebeu uma paróquia, ele é vigário. A diferença é o pároco é o responsável pela administração da paróquia e o vigário está submisso à orientação do pároco. Então, ele foi tirado do instituto, ele não tem titularidade numa paróquia. Né? Agora, ele tem 18 anos de mídia, de influencer. Né? E ele se identifica mais com uma linha mais conservadora, mais doutrinal da igreja, mas pelo que a gente pode discordar dele, da sua ideologia e tal, mas ele não feriu doutrina da igreja, entendeu? Então, por exemplo, coisas que a igreja não tolera. Vamos dizer, alguém que duvide da presença real de Jesus nas espécies eucarísticas, alguém que questione a fala do Papa, alguém que questione outros detalhes de disciplina da igreja. Então, tem Papa mais tolerante, tem Papa menos tolerante. Né?
Então, ele vem navegando por isso, por essa margem. Ele é adepto de uma igreja mais fechada, conservadora, né? Mas não que fira a doutrina da igreja. É por isso que ele continua. Né? E a arma, ele estava junto de Olavo de Carvalho, que era uma pessoa, um filósofo brasileiro que vivia nos Estados Unidos e que era extremamente conservador e que vivia influenciando a política brasileira, né? Então ele postou uma foto dele com arma assim, que era da coleção do Olavo de Carvalho, né? Mas que não é legal, não é um padre de batina com arma, justamente num período em que nós estávamos discutindo armamento no Brasil, né? Sim. Não era legal, não foi legal, né? Então, a Igreja Católica enfrenta uma série de desafios, né, padre? Leva, inclusive, algumas pessoas a se distanciar da igreja, né? Fica com a fé abalada. Os casos de abuso sexual de padres, isso tudo abala a confiança dos fiéis, né? E a gente tem acompanhado uma diminuição no número de pessoas que se identificam católicas, pessoas que frequentam as missas, né? Também tem um problema de homens que não tem mais muito homem querendo ser padre, porque tem essa questão também do Afetivo, celibato, do celibato. papel da mulher na sociedade, né? Tem a disputa de doutrinas dentro da própria igreja, né? A igreja é uma instituição tão antiga, que eu fico pensando, dá para a gente dizer que nós estamos vivendo uma crise dentro da igreja católica, ou isso sempre existiu e a igreja é uma coisa tão imensa que a igreja católica, né, que ela demora para se adequar, porque também a gente vê o Papa Francisco fazendo algumas medidas que flexibilizam um pouco essa rigidez da igreja, né? E que é muito criticado por isso. A igreja nasceu na diversidade, a igreja nasceu na crise, e ao longo da sua história ela teve polarizações, por exemplo, a cruzada contra os mouros, né, na Espanha. Então, quem vai a Granada percebe lá até hoje sinais dessas batalhas. Depois das cruzadas, as fogueiras da Inquisição. Então, nós tivemos polarizações ao longo da história da igreja. Hoje, o que nós temos, o que é hoje diferente a crise? É que a crise hoje ela está estampada, porque nós vivemos num momento de redes sociais, em que nada mais é escondido, né? Então, tem gente que se assusta. Ai, para a igreja está numa... Não, ela sempre teve em crise, ela sempre administrou crise. Nós tivemos papas e antipapas. Tivemos momento na igreja com 3 papas disputando o trono. Então, mas nesse momento, assim, a atuação política da Igreja Católica sempre existiu, né? Desde Sem. da época medieval, como você mesmo falou. Mas Ah, eu não sei se era uma impressão minha que na Assembleia Constituinte, durante a ditadura militar, a atuação dos católicos era maior. E hoje, os evangélicos aqui no Brasil, especialmente, se organizaram para disputar os espaços de poder também. Você acha que os evangélicos ficaram mais proeminentes ou isso é só uma sensação por conta das redes sociais? não, eles cresceram, isso é sem dúvida, cresceram bastante. Agora, só bem rapidinho, na questão política, a gente pode ver, por exemplo, no ano 800, a coroação de Carlos Magno, né, porque eram os papas que coroavam.
Então, enquanto Carlos Magno não se ajoelhou diante do Papa, o Papa não o coroou. Lá no ano 800. No século XI, Gregório, o Papa Gregório, que fez uma reforma muito grande na igreja, ele tinha um axioma que era assim: a igreja é dos clérigos e o Estado é dos leigos. Ele tentou passar um fio de navalha nisso, porque havia muita interferência de príncipes nomeando bispos para a igreja. Então, ele falou: não, aqui, né, a igreja é dos clérigos, o Estado é dos leigos. Então, você veja que essa luta é antiquíssima. Nós tivemos, na história nossa aqui do Brasil, padres influentes desde a chegada dos portugueses, né? Nós tivemos o Feijó, que foi regente, e tivemos o Sardinha, né, que foi devorado pelos índios, também com esse nome, pobre coitado. Mas aí nós tivemos padres tutores na corte, né, aqui no Brasil. Aí a Igreja Católica ela teve, sobretudo no período do regime de exceção, com os militares, em 64, no primeiro momento, a Igreja Católica apoiou o golpe, né? Não toda a Igreja Católica, uma parte significativa da Igreja Católica apoiou o golpe, marchou pela rua defendendo os valores de Deus, pátria, família, essas coisas. E só depois é que alguns foram percebendo mas não é possível, nós estamos recebendo muitas denúncias de tortura, a tortura não é compatível com a fé cristã, então a igreja foi mudando de posição, né? Uma parte significativa da igreja. Nesse momento você era metalúrgico? Como é que foi a sua Eu estava em conversão? 79, eu era metalúrgico, né? 79. Bem no comecinho de 80, né? Bem no comecinho de 80, eu entrei no seminário. E o Esse que ano, foi? Foi essa vontade? desculpe, bem no comecinho de 72 eu entrei para o seminário. Até 71, eu estava confundindo, até 71 metalúrgico, 72 eu entrei para o seminário, 80, sim, 80 eu me ordenei. Eu estou fazendo agora 44 anos de padre. E o que foi o chamado, assim? Como é que foi a Ah, sua eu sempre vejo hoje com muito mais clareza, porque a gente sempre analisa o momento da gente e o momento passado, né? A gente vai, as coisas vão se clareando. Hoje eu percebo que a vocação se deveu muito mais à mudança que o Concílio Vaticano II começou na Igreja em 1964, exatamente na data 62, mas 64 estava no auge da ditadura e o Vaticano II estava ocorrendo. 62, 3, 4 e 5. 65 é que termina, 8 de dezembro de 65. Mas o Vaticano II, para nós, lá com o paulista do interior, foi chegando muito lento, muito lento. As mudanças eram muito lentas, o bispo era muito conservador. Mas eu me empolguei, uma coisa que você vai rir, outros vão rir, mas sabe o que eu me empolguei? Escutar violão dentro da igreja. Eu olha falei, só. gente, alguma coisa está mudando, porque eu sempre escutava só aquele harmônio de pé. A primeira missa que eu vi um violão dentro da igreja, nossa, mexeu comigo. Eu falei, que coisa interessante, é possível uma mudança. Era uma coisa tão pequena, mas daí eu comecei a me engajar com jovens. Né? Eu era jovem, 17, 18 anos, eu falei, nossa, que coisa bonita. Então, aí é que mudou minha cabeça a possibilidade de mudança na igreja.
Então, eu já entrei para o seminário com essa perspectiva. Ela um dia pode mudar. Ela um dia pode mudar. Então, mas só para concluir, a igreja nasceu na diversidade, a igreja nasceu na crise, só que as crises atuais são muito mais de vitrine, escancaradas. Nós curtimos muitas crises internas. Quem leu O Nome da Rosa, e tem um filme também com esse nome, percebe que as nossas brigas intestinas na igreja, né? Agora, hoje não. Hoje, o Papa, esses dias, falou uma palavra em italiano, que é uma palavra que a gente nunca esperava na boca de um Papa, que é meio vulgar, né? O Papa nunca é vulgar, né? Então, quando a gente escuta uma palavra vulgar na boca do Papa, pronto. Porque a mídia agora estampa tudo. Então, o Papa Francisco teria dito, numa reunião a portas fechadas, ele teria usado uma expressão que é frocchiadini, frocchiadini em italiano, Propriedade, é uma coisa assim. é um termo pejorativo em italiano para se referir aos gays. Ou a homossexuais, é. E aí, ele teria dito, né, nessa reunião a portas fechadas, quando perguntaram para ele se homens gays poderiam ter o sacerdócio desde que permanecessem celibatários. E aí ele teria dito isso, né? Ah, já tem Frocchiadini Tem, demais na já tem. igreja. O Papa tem que atinar que quando ele está numa reunião que passa de 20, 30 pessoas, que já não tem mais segredo, sabe? Então, ele pode ter falado, ele falou numa reunião com os bispos italianos. Tem gente que o ama e tem gente que não o ama bastante. Então, para uma pessoa que não o ama bastante, comunicar-se com um jornalista influente na Itália e dizer: olha, o Papa falou isso, vamos declarar. Pronto. Aí é o suficiente. É o suficiente. Então, ele precisa ter essa sensibilidade que as coisas que ele fala na mesa, um, dois, três, na intimidade, com seus amigos mais próximos e com quem ele tem extrema confiança, ele não pode falar num grupo de bispos com 50 bispos, porque daí sempre tem um ou outro que não tem muita simpatia por ele e poderá tirar o texto do contexto para usar como pretexto contra ele, né? Pois é. Eu achei É, muito legal quando o Papa Francisco falou: "Ah, quem sou eu para julgar as pessoas gays?". Aí ele falou que: "Olha, eu acho que os padres deveriam dar uma bênção para os casais, do mesmo sexo". Achei isso uma é, coisa muito bacana, né, que todo mas mundo é também bem-vindo na igreja, né, no fim das não, contas é isso. e ele repetiu numa jornada mundial lá em Portugal, quando os jornalistas apertaram, perguntaram para ele quem que podia estar na igreja ou não, ele disse assim uma expressão que ficou famosa: todos, todos, todos. Ele falou 3 vezes, para jornalista não perturbar mais. Todos, todos, todos. Foi a expressão dele, né? O pessoal ficou escandalizado, o Papa falar isso, dos gays, né? Então, hoje sai na mídia que ele está pedindo perdão, que ele não queria ofender, porque a igreja está aberta a todos, 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 que é a sua expressão. Mas, voltando a uma questão que você levanta, que eu acho da maior importância, é a influência atual dos católicos e dos evangélicos na política. Os evangélicos tomaram gosto pela política, organizaram uma bancada no Congresso, né?
e hoje fazem das suas igrejas, aqui na onde eu trabalho, as pequenas igrejas evangélicas, elas se comportaram na última eleição como comitês políticos. Mas abertamente, não estou falando assim, eu sou um analista. Não estou fazendo análise. Eu estou fazendo descrição do que eu vi. É um discurso descritivo, não analítico. Eu passava em frente às pequenas igrejas e via a bandeira de Israel, a bandeira brasileira, estampada, né? Então, em todas aqui, as pequenas igrejas se transformaram em comitês de um candidato na última política, radicalizaram, inclusive, e faziam, de fato, propaganda. Eu vi uma coisa interessante, boca de urna, né? Os evangélicos aprenderam a fazer boca de urna. Então, é claro que nós temos um projeto evangélico que eles passaram da teologia da retribuição e prosperidade, eles passaram mesmo para uma teologia mais articulada de poder. Então, eles tinham um discurso de você entra na nossa igreja, você se torna um militante da nossa igreja, você vai ter casa, vai ter carro, a sua vida vai se organizar. É a teologia da retribuição, é Deus que retribui o seu esforço, e é da prosperidade, você prospera. Agora eles passaram por um outro discurso. Nós precisamos dominar a área política, a área da educação, a área social. Então, todos os órgãos públicos, né, eles têm agora um olho voltado para isso. Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho Tutelar, todos esses conselhos. Isso eu chamo de capilaridade evangélica, porque estão tomando conta dos bairros. Mas não é sem uma coisa arquitetada e bem pensada, né? É dentro de uma teologia que eles pretendem, né, impor. Eu não duvido nada que futuramente nós tenhamos uma espécie de teocracia. O jornalista muito amigo meu, Gilberto Nascimento, que faz Um excelente jornalista, sim. um pouco freelancer lá no Intercept, e você sabe que o Gilberto, no começo da vida dele de jornalista, foi na sala da casa paroquial, quando eu trabalhava na Zona Leste, em São Paulo. Então, isso tem anos, né? Nós temos um bom relacionamento, muito amigo. Ele gostou da expressão que eu usei, que é uma teocracia mais diferenciada de Afeganistão, Síria, é uma teocracia tupiniquim. Porque eu acho que o Brasil, a cultura do brasileiro, ele tem o dom de avacalhar absolutamente tudo que é sério, né? Então, nem a teocracia seria uma teocracia no sentido assim clássico da palavra. É o domínio de Deus, domínio da religião em todas as esferas sociais, né? Representado pelas igrejas evangélicas, né? Mas é uma teocracia diferenciada. Não peguemos a palavra no seu sentido histórico, clássico, porque daí fica muito forçado, mas é uma espécie de teocracia. E eles têm meta, 2030, se tornar a religião mais predominante no Brasil e até 2050 implantar, de fato, o domínio de Deus na esfera brasileira, social, política, econômica brasileira. E isso preocupa a Igreja Católica? Quer dizer, é uma coisa que é discutida, pensa-se em medidas para mudar esse cenário? Preocupa, mas de maneira diferenciada.
Os mais ortodoxos, católicos mais fechados, começam a fazer discurso contra. Os mais moderados começam a propor estudo, pesquisa, para ver e tal. E há uma outra ala que diz assim: não há problema da gente ser minoria, porque sermos minoria é sermos fiéis à proposta de Jesus. Jesus não tinha muito entusiasmo com multidão. Ele tinha mais entusiasmo com pequenos grupos, vivia com pequenos grupos. A sua radicalidade espantava muita gente, né? Nós temos no quarto evangelho um determinado momento que muitos discípulos foram embora. Aí ele voltou para os 12 que estavam ainda com ele e perguntou para os 12: vocês também estão querendo dar no pé? Vocês também estão querendo ir embora? Né? Então, ele não tinha muito entusiasmo com multidão. Quando os discípulos uma vez falaram para ele: mestre, todo mundo te procurava, tem uma multidão aí. Daí ele fala assim: não, eles estão vindo atrás de mim por causa do pão, não por causa das palavras. Então, Jesus é muito interessante, né? Eu acho que nós temos que voltar a Jesus, sabe? Voltar a Jesus, porque a igreja também se perdeu muito com muitas devoções. Então, é canonização desse, canonização daquele, é santo daqui, santo de lá, e é muito devocionismo, é muita romaria, muito santuário. Precisamos dar uma enxugada e voltar a Jesus, a sua proposta. E Jesus é de um radicalismo assustador, inquietante, sabe? É muito inquietante. Então, eu estava brincando com a Natasha que eu vivo um processo de descatolização. A Natasha que está operando a nossa live aqui. Então, a descatolização é um termo meio forte, escandaliza alguns, mas é isso. Para voltar ao original de Jesus, a gente precisa dar uma descatolicizada, sabe? Para pegar o essencial. Jesus, o seu projeto de reino, a sua proposta, ele continua sendo impactante, sabe? Ele é muito radical. Jesus é muito radical. Né? Pois é. Você falou aí, né, de dar uma limpada, tem muito santo e tal, e eu volto a lembrar do Carlo Acutis, né? Pensando na questão do milagre, para a pessoa ser beneficiada por um milagre, ela precisa acreditar, ou sei lá, uma católica de Araque, que nem sou eu aqui, eu poderia me beneficiar de um milagre? Não, poder beneficiar-se da graça de Deus, até de forma surpreendente, isso está aberto, a graça está aberta para todo mundo. Agora, tem alguns santos que são dispensados os milagres. É interessante, eu esqueci de falar isso. São declarados primeiro heróis. Né? Então, eles são dispensados de milagres. Alguns são dispensados. Agora, eu vejo assim o maior milagre que eu acredito. Eu sou muito cético, eu sou muito racionalista, podem me acusar disso, eu não tenho problema nenhum de que alguém diga: não, o senhor é muito cético, o senhor é muito racionalista e tal. Mas o milagre que eu acredito é seguir Jesus Cristo nas condições reais históricas. Eu acho que esse é o maior milagre. Ser cristão, não ser devoto, ter prática religiosa. O Carlo está sendo canonizado não só pelos 2 milagres, mas por sua prática religiosa. Ele era um católico muito religioso,
de missa diária, de adoração ao Santíssimo, de divulgação nas redes. Então, eu digo assim, olha, o que é que Jesus muda na minha vida? O que é que o projeto de Jesus mexe comigo? Sabe, eu sou muito mais por aí. Eu E, não padre, falando o que muda na minha vida, eu lembrei que a gente está com um feriado de Corpus Christi. sim, É feriado ou é ponto facultativo, padre? as 2 coisas. É não, por que eu digo as 2 coisas? Porque é declarado feriado. Está declarado, é um feriado declarado, e é uma quinta-feira para recordar a Quinta-feira Santa da Semana Santa, porque a quinta-feira da Semana Santa é, de fato, a quinta-feira da instituição da Eucaristia. Acontece que, pedagogicamente, no século já XIII, já é coisa antiga, lá na Bélgica, uma religiosa sonhou com a lua sangrando, falou para o seu confessor e ele interpretou foi falar para o bispo que era uma vontade de Deus que tivesse uma outra festa para a Eucaristia, porque essa da Quinta-feira Santa estava prensada numa semana que ia desde a crucifixão de Jesus, a Páscoa, Ramos, e que a festa se perdia na sua importância dentro da Semana Santa. E que a Eucaristia mereceria uma outra festa. Então, vamos resgatar uma outra Quinta-feira Santa fora da Semana Santa. Tá certo. Então, foi por aí. Agora, é feriado, porém, por exemplo, aqui em BH está liberado, o comércio pode abrir, qualquer comércio pode abrir. Eles puseram algumas condições, pagar hora extra para os funcionários, não pode ser 8 horas direto para o funcionário, ele vai ter que ter um intervalo, puseram condições, mas o comércio vai poder abrir. E quem é que vai fiscalizar? Né? O Brasil não carece de leis, o Brasil carece de fiscalização séria. Muito obrigada, padre, pela participação. E se você está chegando agora aqui no Canal Meio, como o nosso entrevistado, não se esquece, deixa o joinha, o like, clica ali embaixo, porque esse joinha vai contar para o algoritmo que aqui tem uma conversa interessante e vai espalhar essa novidade aí para mais pessoas. Se você não conhece nada, se inscreve no canal, que aqui tem sempre assuntos interessantes. Obrigada, padre. Um abraço muito grande para vocês. Um abração. Tchau, tchau.